aproveitando que você está sobre os seus pés, assim como eu, abra a tua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 4, leremos alguns versículos, e eu sei que o Senhor tem uma palavra a mim e a você nessa noite. Você veio com essa fé a esta casa? Então vamos estar juntos adorando ao Senhor. Enquanto você procura, quero aqui tributar a Jesus a minha gratidão por essa rica oportunidade de estar aqui. Agradecê-lo porque Ele é bom e a bondade dEle tem nos alcançado e tem sido maravilhoso estar com Jesus todos os dias da minha vida. Quero aqui tributar meus agradecimentos também ao nosso pastor, nossa pastora, que Deus abençoe todos os obreiros aqui da retaguarda, Deus abençoe toda a igreja, Deus abençoe minha amada esposa, desde a Espanha, eu sei que ela vai ver depois, está sempre intercedendo por nós, falei com ela hoje, que Deus os abençoe, que a abençoe sempre ali na Espanha, amém? Quem encontrou, diga, eu vou morar no céu. Então são todos nós. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, vamos ler do 3 a seguir. Diz assim as Santas Escrituras: Jesus deixou a Judeia, retirando-se outra vez para Galiléia, e era necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus assentou-se junto ao poço. E era por volta do meio-dia, ou em algumas versões, a 6ª. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede a mim água, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, me dê essa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus lhe disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido, mas o que você disse é verdade. A mulher então disse: agora sei que o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam nesse monte de Gerizim, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Mas Jesus respondeu: mulher, acredite no que te digo. Vem a hora em que neste mesmo monte e nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus lhe disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele mesmo momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou o que você está querendo, ou por que o Senhor está falando com ela. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e voltou à cidade. Feche os teus olhos. Pai, nós lemos as Santas Escrituras. Essas palavras são pão, é pão para o faminto, é água para que o tem sede. Senhor, essa palavra é cura para o enfermo, é avivamento para quem está precisando dele. Essas palavras não são mortas, mas essas palavras são vivas. Essas palavras que lemos aqui são as tuas palavras. Palavras a quais tem o poder de vivificar o morto, que tem o poder de levantar o caído, palavras quais têm poder de vivificar a igreja do Senhor. Por isso, Pai, derrama das tuas águas sobre nós nessa noite, porque o Senhor é a nossa fonte, a nossa esperança e o nosso amado. Por isso, Pai, fala conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. E você que crê pode dizer glória a Deus. Tome o seu assento nessa noite adorando o nome de Jesus. Amados, nós estamos na sexta quinta desta campanha, penúltima quinta desta campanha, e eu peço a atenção de vocês, eu peço a vossa atenção um pouco, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Por isso, não desvie a tua atenção daquilo que Deus quer falar conosco. Não deixe que a sua atenção seja roubada por pensamentos que estão lá fora te afligindo, porque eu sei plenamente que Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Esta palavra veio ao meu coração há alguns dias, e o Evangelho de João é o Evangelho a qual João, da perspectiva e o olhar de João, vai trazer a perspectiva para nós de quem verdadeiramente é Jesus. Capítulo 1, João começa a dizer: olha, ele é o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João começa esclarecendo quem é esse Jesus. E João agora, a partir dos capítulos, vem demonstrando quem é Jesus, falando: ei, este é o pão da vida. Quando João vai descrever o encontro de Jesus com João Batista, ele vai dizer que em forma corpórea de pomba, o Espírito Santo desce sobre Jesus, certificando que aquele é o Filho de Deus. João vem certificando que Jesus é o Salvador. Jesus vem se revelando e fazendo milagres, como em João 2, nas bodas de Caná da Galileia, Jesus opera o primeiro milagre público, multiplicando e fazendo água se tornar vinho. E agora Jesus está na Judeia. O texto que lemos é o início de uma viagem. Jesus agora se encontrava na Judeia, ao ponto do texto dizer, o capítulo 4 começar dizendo que agora ele tinha vários discípulos e seguidores, e os discípulos de Jesus batizavam mais que os discípulos de João e João Batista, e agora os fariseus tomam conhecimento disso, e agora entra o pano de fundo aonde nós lemos. Jesus agora está na Judeia, e agora se propõe a ir a Galileia. É de conhecimento de alguns que a Judeia fazia divisa com Samaria e Samaria fazia divisa com a Galileia. É como se nós precisarmos ir a Goiânia, é necessário passar por Teresópolis. Porém, a Bíblia vai dizer que Jesus se propõe a ir a Galileia de volta.
Só que este caminho, a Bíblia vai dizer que era necessário passar por Samaria. Mas o que a Bíblia quer dizer com ser necessário passar por Samaria? Era necessário geograficamente passar por Samaria, sim, mas os judeus daquela época não passavam por Samaria. Os judeus cortavam a cidade a leste do Jordão, e passavam por fora para não entrar em Samaria. É como se nós precisarmos ir a Goiânia e primeiro irmos a Nerópolis, para depois ir a Goiânia. Mas Jesus, a palavra vai dizer que era necessário Jesus passar por Samaria. Esse necessário diz respeito também a um propósito espiritual estabelecido pelo Pai. Coisa boa é ter Jesus, coisa boa é Jesus passar no caminho da história a qual nós estamos vivendo. Não era preciso ele passar, mas ele foi e passou nas nossas histórias. Ele nos encontrou um dia a qual nós estávamos perdidos nos caminhos da vida, mas ele passou pela Samaria das nossas histórias e nos encontrou. Era necessário Jesus passar por Samaria. E Jesus agora passa por Samaria contrariando a religiosidade, contrariando a cultura, porque os judeus não se davam com os samaritanos, mas Jesus veio para salvar a todos. A barreira que existia da cultura e da religião não era o bastante para parar o propósito de Jesus de encontrar uma alma e uma cidade inteira. Mateus, mas quem eram esses samaritanos? E eu peço a tua atenção para você entender. Os samaritanos eram um povo de miscigenação entre judeus e gentios. Os samaritanos eram de ascendência ou da descendência de judeus que tiveram relações e tiveram famílias com os gentios. Então os samaritanos não se davam com os judeus, pois os judeus os tinham como impuros, mas também os samaritanos não se davam com os gentios, porque para eles também eram meios judeus. Então Samaria era uma cidade de isolados, Samaria era uma cidade dos desprezados, Samaria era a cidade que Jesus estava entrando. Mas Mateus, a Bíblia vai dizer que Jesus chega a um vilarejo, outras versões a uma cidade, a uma região chamada de Sicar. É interessante salientar o que é Sicar, da onde vem Sicar. Quando Jacó está na terra e agora compra a terra dos filhos de Jabor por 100 ciclos de prata, ou por 100 pratas de prata, é essa terra que Jacó compra. Por isso é chamado do poço de Jacó. Jacó comprou aquela terra e os deu a teu filho chamado José. José, todos sabem a história, é mandado ao Egito, mas quando morre, ele diz: olha, me enterrem na terra a qual meu pai comprou. E José agora é enterrado nessa terra. Mas Jesus chega ao poço, não chega na cidade. Jesus chega ao poço. Estudiosos dizem que a distância entre o poço e a cidade era de mais ou menos 1,2 km. E a Bíblia vai dizer que Jesus chega no poço e se assenta. O interessante é que Jesus chega cansado, demonstrando que ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Ele diz aos discípulos: olha, vão à cidade, porque ele não tinha chegado ainda na cidade, ele tinha parado a caminhada no poço. Ele diz aos discípulos: olha, vão à cidade para procurar alimento. E os discípulos vão. E é nesse ensejo e nesse momento que encontrado é uma mulher chamada de mulher samaritana. Aquela mulher era uma mulher samaritana, e os samaritanos não se davam com os judeus, mas aquela mulher tinha algo de diferente nela. Como assim, Mateus? A Bíblia vai nos esclarecer algumas oportunidades onde as mulheres iam buscar água. Quando o servo de Abraão vai
terra de Abraão buscar para Isaac uma esposa. A Bíblia vai dizer que à tardezinha Rebeca saía para buscar água. Então o costume daquelas mulheres, o costume da região, não era buscar água ao meio-dia. Meio-dia, irmão Luiz, ninguém busca água. Meio-dia é quando o sol está mais forte em sua radiação solar. Meio-dia é aonde a seca mais acontece, é aonde o sol está mais imanente e aonde o calor está mais aparente. Tinha alguma coisa errada naquela mulher. Tinha alguma coisa diferente naquela mulher, mas Jesus marcou um encontro estabelecido por Deus com aquela mulher. Quem sabe nos caminhos das nossas histórias, quanto menos esperávamos, nas vezes que estávamos mais cabisbaixos, mais entristecidos, mais abatidos, Jesus marcou um encontro sentando no poço da nossa Samaria. Aquela mulher vem sozinha, missionária Eliane, sozinha no meio-dia buscar água, e eu imagino ela, e agora a gente pode contextualizar, pensando que aquela mulher, presbítera Maciel, não queria ver ninguém. 1,2 km andando a pé num sol escaldante, ela não queria ver ninguém. Mas para surpresa dela, e para que o propósito do céu se estabelecesse, havia um homem sentado no poço. Eu imagino aquela mulher chegando no poço e ficando aparentemente surpresa, porque não era para ter ninguém no poço. Eu não estou a fim de ver ninguém. Eu vim buscar a água essa hora justamente porque eu não estou a fim de ver ninguém. Mas existia um homem sentado no poço, e o interessante é que aquela mulher chega adiante daquele homem chamado Jesus Cristo, e quem inicia a conversa não é a mulher. Aquela mulher chega no poço só para pegar água, mas ouve uma palavra sobre ela. Jesus diz a ela assim: olha, me dá um pouco de água. Me dá um pouco de água. E o convite de Jesus para aquela mulher nos chama muita atenção, porque os judeus não se davam, a Bíblia vai dizer que os judeus não se davam com os samaritanos, não se davam bem e nem compartilhavam nada, nem objeto e nenhuma coisa, porque culturalmente dizendo, se um homem tomasse do cântaro de uma mulher samaritana, cerimonialmente e culturalmente, religiosamente, ele se tornaria impuro. Mas Jesus chega naquele lugar para contrariar a mente daquela mulher. O preconceito era que ele não poderia falar com ela, mas ele pede água e ela fica sem reação. E agora ela diz a ele: ei, como? Como tu sendo judeu me pede água, eu sendo samaritana? E Jesus lhe disse: ei, mulher, você não está entendendo. Te disseram que se eu beber do teu cântaro eu me torno impuro, mas eu venho te dizer que se tu entender o que eu estou te oferecendo e não te pedindo, a conversa seria diferente. Porque o que Jesus toca não se torna impuro, e o que Ele toca não faz dele impuro, mas tudo que Deus toca, aonde Jesus põe a mão com um propósito, o que era impuro, o que era indigno, se torna perfeito e abençoado. Nós éramos assim, diácono Marcos Antônio. Nós éramos perdidos nas nossas histórias, longe dos caminhos, impuros aos olhos de Deus e do mundo, mas houve um dia que Jesus chegou nas nossas vidas e disse: ei, hoje eu cheguei não para fazer outra coisa, mas para que os que é impuro se torne puro, o que era sem graça se torne agora com graça, o que era improvável agora se torne provável, porque aonde Jesus toca faz milagres acontecerem.
E Jesus disse a ela: olha, mulher, se tu entenderas o dom de Deus, e quem te pede água. O que Jesus estava querendo dizer àquela mulher era: mulher, se tu entender que eu criei essa circunstância toda, não foi para te pedir, mas para te entregar. Ei, se nós entendêssemos que tudo isso que está acontecendo nas nossas histórias é Jesus nos dando a oportunidade dele nos entregar água para bebermos. Porque é no momento mais improvável que Jesus chega. É no momento mais abstrato que Jesus nos encontra. Quanto menos esperamos, Jesus está à porta dizendo: ei, me dá um pouquinho de água, me dá a oportunidade de cumprir o meu propósito na sua vida. Eu me lembro que certa feita eu estava em uma festa. Já disse outras vezes, mas sinto de dizer de novo. Irmã Pet, eu estava naquela festa cheio de tantas coisas, cheio de tantas narquias dessa vida, drogas, prostituições, mas Jesus chegou a mim e disse: ei, essa água que tu veio buscar aqui não vai saciar a tua sede. E eu disse: Deus, se tu é o Deus verdadeiro, essa água que tenho provado para mim é boa, mas um dia me dá da água verdadeira para saciar a sede da minha alma. Pois no dia 18 de fevereiro de 2018, eu encontrei não os poços das minhas histórias, mas a fonte que jorra água, e a água que Ele tem mata a sede, a água que Ele entrega. Nós não precisamos mais de nada nessa vida. Eu vou dizer de novo para tu ver se tem alguma reação. A água que Jesus nos oferece, ela mata a nossa sede, sacia a nossa alma, e nós somos completos nele. Um dia Jesus chegou no poço daquela mulher, no momento mais improvável, e ele disse: ei mulher, se tu entendesses que o meu propósito aqui não é que você me favoreça, mas eu favorecer você, tu me pedirias água, e eu lhe daria da água viva. Como assim, Mateus? A Bíblia está dizendo que é água viva, porque existe água morta. Existe água que não traz vida, mas que traz morte. Escute bem o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Existe água, missionária Carla, que muitas vezes bebemos nas nossas histórias, mas voltamos a ter sede. Nós somos completamente insaciáveis com a água que vem da terra, a água que vem dos poços, mas quando encontramos Jesus, Ele diz: ei, está na hora de deixar os poços dessa terra. Até hoje, todo dia tu vem no poço da tua vida e essa maldade está no teu coração. Todo dia você vem nos poços da sua história, mas a angústia está dentro da sua alma. Todo dia você busca nos poços da sua vida, mas você não está completo. Jesus está dizendo àquela mulher: mulher, se tu entenderes o dom de Deus e quem está falando contigo, tu não precisaria mais de chegar aqui abatida, tu não precisaria mais de andar cabisbaixa, tu não precisaria mais andar entristecida, porque quem tem a água viva é vivo. Quem tem a água viva tem alegria. Quem tem a água viva, a Bíblia vai dizer, João 7,38, que dentro dele fluirão águas vivas. Nessa noite Deus está dizendo: ei, abandona o poço da sua história, porque Jesus chegou nessa história e está te oferecendo não mais água morta, não mais água parada, mas água viva que transforma a tua história e nunca mais seremos os mesmos.
Aquela mulher diz a Jesus o seguinte: olha, o poço é fundo. Que história é essa aqui? Você vai me dar água, se você não tem como tirar, você não tem cântaro, o Senhor não tem cântaro, você não tem nada que possa tirar, como assim você vai me dar água? Jesus estava falando de mistérios ocultos, espirituais e sobrenaturais, e ela estava entendendo no natural. E muitas vezes é assim na sua e na minha história. Porque o interesse de Jesus primeiro não é saciar a nossa sede externa, mas saciar a nossa alma. Como assim, Mateus? Provérbios vai dizer que um coração alegre aformoseia o rosto. Você pode estar bonito por fora, se o seu coração estiver angustiado, você está feio. Mas como? A Bíblia vai dizer que esse poço, historiadores vão dizer que esse poço na atualidade tem 31 metros por aí. Mas naquela época tinha muito mais. Como vamos tirar água se não temos o cântaro, se não temos as coisas necessárias? Era a pergunta daquela mulher para Jesus. Deixa eu abrir um parêntese. Muitas vezes, nós que somos chamados para sermos fontes, nos tornamos poços. Para tirar água de poço não é fácil. Para tirar água de poço é complicado, muitas vezes pesado, muitas vezes dificultoso. E Jesus ministrava ao meu coração que muitas vezes nós nos tornamos poços, e os poços difíceis de tirar água. Eu vou te explicar mais um pouquinho. Quantas vezes o pregador tem que suar, o dirigente do culto tem que ter todas as artimanhas possíveis, e se errar, quantas vezes, se eu não for com a cara do louvor, se eu não gostar daquele hino, não flui água de dentro de mim. E Jesus está dizendo: ei, eu não te chamei para ser poço. Porque quem é poço, o final do culto precisa acontecer para que alguma coisa, alguma reação de gente viva precisa sair dele. Quem é poço, Jesus precisa trabalhar o culto inteiro, ou a semana inteira, ou 40 dias de jejum e oração, para que possa tirar um pouquinho de água dessa pessoa. E Jesus está dizendo: ei, eu não encontrei você para você continuar sendo poço. Eu te encontrei para curar a sua história, para transformar a sua vida, não para você continuar no mesmo ciclo de buscar água e esvaziar, buscar água e esvaziar, buscar água e esvaziar. Não, eu vos chamei para que de vós fluam rios de águas vivas. Ei, você não precisa que alguém te incentive a levantar a mão, porque de você tem que fluir água, e eu sei que quem flui água viva tem adoração para dar a Jesus. Quem dele está fluindo água viva, ele já entra por aquela porta dizendo: ei, nessa noite vai ser diferente, Deus vai falar comigo, Ele vai me tocar, e se Ele não me tocar, Ele vai me usar para tocar em alguém, porque dele ele não precisa de água, ele está fluindo da água que já foi derramada por Deus sobre a história. Aquele que era poço, agora se tornou fonte de águas vivas. Aquela mulher chegou a Jesus em ciclos viciosos na história dela. E o interessante é que ela chega a Jesus, e eu entendo, inferindo, que ela não conhecia com quem ela estava dizendo. Ela diz: olha, porventura, você é maior que Jacó, nosso pai?
que nos deu o poço, que dele tirou a água para beber, para os seus filhos, para o seu gado? Porventura você é maior que Jacó, que nos deu o poço? Jesus está dizendo para ela: ei, o que da terra te veio, o que da sua descendência te veio é poço. Mas nessa noite, se tu tomar a herança do céu, o que era poço para você e para a sua história, o que era poço para você e para a sua família, nessa noite vai se tornar água, se tornar fonte, se tornar água viva. Vão olhar para você e vai dizer: mas não era aquele que era daquele outro jeito. Não, ele era poço, era difícil arrancar alguma coisa boa dele, mas agora ele está fluindo água viva, água tão viva que quando você passar por uma sociedade vão dizer: o que tem de diferente nela? O que tem de diferente nele? Ei, Jesus me encontrou, tocou na minha vida, e agora eu não só tenho água, mas eu também transbordo água, porque ele quebrou o ciclo vicioso dos poços e me levou à cura da minha história, e agora curado eu me torno um instrumento de cura. Por isso nessa noite o Senhor nos dando palavras, eu quero falar com vocês sobre o tema: quebrando ciclos, curando histórias. Qual que é o tema? Quebrando ciclos, curando histórias. Aquela mulher vivia dia após dia em ciclos. Aquela mulher, na história da vida dela, vivia dias após dias buscando água em poços. Aquela mulher vivia diariamente precisando de um motivo e não o tendo. Porque Jesus não queria só matar a sede natural, mas queria trazer salvação àquela mulher. E conosco não é diferente. Oxalá se hoje fosse o nosso dia. E eu vos digo, hoje pode ser o seu dia. Hoje pode ser o meu dia. Porque não é um jargão ou uma palavra para animar a igreja. Jesus verdadeiramente está no nosso meio. Mas, muitas vezes, entramos à casa do Senhor. Entramos em lugares, estamos em sociedades, mas ainda somos poços. Poços que precisam ser revirados para sair algo bom. Poços que dia após dia a rotina nos mata e nos consome. Os ciclos das nossas histórias têm nos consumido. Ora estamos bem, ora estamos de mal a pior. Ora estamos com a água cheia, o cântaro cheio, mas viemos e vimos arrastando o cântaro, dizendo: eu já estou seco. E Jesus ministrando essa palavra ao meu coração, Ele me levou a entender o que Jeremias, no capítulo 2, verso de número 13, ele diz. Nos primeiros capítulos, Deus vai dizer ao profeta: olha, eu tirei o meu povo do Egito com mão forte. Olha, eles eram o meu povo, eu era o Deus deles. De pronto eu abatia os inimigos dele. De pronto eu era em favor do meu povo. De pronto eu os transformei de algo e de sem forma para a nação escolhida do meu coração. Mas aí Jeremias vai escrever algo que Deus diz. Porém, Deus diz: o meu povo fez duas maldades. O meu povo me deixou. A palavra vai dizer que a mim deixaram. Deus vai dizer: o povo me deixou. E você, Deus, e o Senhor Deus, quem tu és? O manancial de águas vivas. Quem? O seu povo te deixou. Mas quem tu és, Deus? O manancial de águas vivas.
Mas Deus, o que mais esse povo fez? Se é duas coisas: primeiro, deixaram a mim, que eu sou o manancial de águas vivas, e a segunda, cavaram para si cisternas rotas, cisternas rachadas, cisternas que não retêm água. E Deus ministrava no meu coração que muitas vezes nas nossas histórias nós estamos com cisternas rotas, poços rachados, enquanto Deus nos chamou para jorrar água. Mateus, o que essa palavra tem a ver com a campanha da cura? Deus quer curar as nossas histórias. Deus quer te curar. Deus quer me curar, mas para que Ele me cure, Ele tem que acabar com alguns ciclos que acabam com a minha história. Olha, vocês me deixaram e cavaram para vocês mesmos cisternas rotas. E eu acho interessante a forma que Deus faz, a forma que Deus opera. Irmão Diácono Wesley, eu estava aqui alguns cultos atrás, e Deus vai ministrando algumas coisas em nosso coração. E quando essa palavra veio queimando em meu coração, Deus me levou a entender, a entender uma situação que acontece no meio de nós. Todo culto tem água sendo derramada e querendo nos tornar fonte. Porque Deus não quer só te encher, quer te transbordar, porque esse mundo está carente de águas vivas. Esse mundo está bebendo água de Saloba e dizendo, muito boa, e nós conhecemos a água viva. Mas Jesus me fez entender que as nossas histórias precisam ser curadas, ciclos em nós precisam ser quebrados, as nossas histórias precisam ser transformadas, porque primeiro não estamos retendo o que Deus está derramando sobre nós. E Deus me dera uma visão, irmão Fabiano, dele derramando água sobre nós, mas nos bancos a água começava a escorrer. Nos bancos as águas começavam a escorrer. E eu perguntava a Deus, como assim? E Ele me levou a entender que as águas entravam, mas não eram retidas, e nem fluíam, mas derramavam. Ele me disse, está na hora de quebrar ciclos, para histórias verdadeiramente ser curadas. Porque os bancos ficavam molhados, pessoas andavam pelos corredores, e os corredores ficavam molhados. E era especial, porque pessoas saíam, e os carros, os bancos ficavam molhados da água viva que ia escorrendo de dentro de nós. Não, meu irmão, isso não é glória a Deus, é misericórdia. Misericórdia, porque dia após dia, nós que éramos para fluir, estamos esvaziando nas nossas rachaduras. Daniel, eu via, entendi aquilo ali, onde as camas, evangelista Eduardo, ao dormir, as camas ficavam molhadas, porque não eram fontes, se tornaram cisternas rotas, poços rachados, que não seguravam a água viva que eram derramados. Eu falava, Deus, misericórdia, porque deste altar muitas vezes as escadas ficam molhadas, porque nós não retemos muitas vezes as águas que são derramadas sobre nós. E eu me enchia de temor e tremor,
Porque eu não posso perder aquilo que Deus me tornou. Eu não posso voltar a ser um poço sem fundo, quando Ele me tirou de um poço sem fundo, para se me tornar uma fonte inesgotável. As empresas aonde nós trabalhamos ficavam molhadas muitas vezes, porque lá as nossas rachaduras apareciam, porque enquanto não derramava na igreja, derramava lá fora. Deus nos conhece, quer quebrar ciclos e curar as nossas histórias. Mas é necessário deixarmos de ser poços, cisternas rotas, e nos voltar a Deus e dizer: Deus, eu tampo as minhas rachaduras, eu estou cansado de ser cisterna, eu estou cansado de sair bem e voltar mal, eu estou cansado de ser arabaquiondo roderei, eu estou cansado de ser avivado na quinta e no domingo precisar de oração. Eremanda caiando xereberraia fo. Nós precisamos curar as nossas histórias. E Deus falava comigo. E algo que está no meu coração. Eu ministrei sábado passado a mocidade sobre isso. Nós nos acostumamos com os poços das nossas histórias. Nós nos acostumamos com pouca água nas nossas vidas. Agora, o ritualismo se tornou parte daqueles que são chamados de pentecostais. O silêncio tomou conta da igreja que é avivada e é pentecostal. As orações dos crentes se tornaram rezas e eles não estão percebendo. Está rachado. Deixa eu te dizer uma coisa da parte do Senhor. Esta lista ali é um direcionar para tu orar, mas pare de orar como se fosse uma reza. Busque a água que flua de dentro de você. Nós aprendemos a rezar. Nós aprendemos a pegar uma lista e dizer: Deus, abençoa assim, assim, assim. E o Espírito Santo está dizendo: ei, deixa eu fluir de dentro de você. Deixa eu te mostrar que você não está vendo. Deixa eu alcançar quem está precisando de ser alcançado. Nossas vigílias se tornaram velórios. Vigílias de oração se tornaram momentos silenciosos. Essa palavra não é para você, essa palavra é para nós. Deus está me incomodando de tal forma que eu estou ficando constrangido com a minha forma de jejuar, se não tornou um ritual na minha vida e não uma verdadeira adoração. Será que os nossos momentos de oração não se tornaram rezas? A qual nós sabemos o que temos a orar, oramos, pastor, família, igreja, obra, e acabou. Onde está a comunhão com o Espírito Santo? Onde está a oração que diz: Senhor, me ensina a orar, porque de mim mesmo eu não sei. Espírito Santo de Deus, Tu tens a liberdade de me guiar em oração e de me fluir águas vivas. Nunca deixe de orar, mas nunca deixe que a sua oração se torne vãs repetições. Nunca deixe de jejuar, mas nunca deixe que o jejum se torne algo normal e natural na sua vida. Tem que tampar as rachaduras, porque de nós, as nossas histórias precisam ser curadas e as nossas vidas precisam estar cheias da água do Espírito Santo. E o interessante
é que Jesus quer quebrar ciclos nas nossas histórias. Quando eu orava, eu entendia que existem pessoas que vêm à igreja, ficam bem, mas logo estão mal. Existem famílias que ficam bem, mas logo estão maus. Existem comunhão com Deus, comunhões com Deus, que estão bem, mas logo estão maus. Falei, Senhor, está na hora de quebrar esse ciclo, Deus. Eu não aguento mais viver de águas passadas, como se diz o ditado, águas passadas não moem o moinho, não giram o moinho. Mas esta palavra falou meu coração, Ana Laura, dizendo, ei, está na hora de você buscar mais água, outra água, mais água viva. Essa água que está dentro de nós, muitas vezes está tão parada que já está gerando dengue. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ah, Deus, mas eu já sou crente, eu já estou na igreja, eu já recebi o batismo. Quantos dias faz que nós não sentimos Deus na oração, ao ponto de não querer sair do momento da comunhão? Porque oração não é falar com o Pai, oração é falar ao Pai e escutar a voz dele em nós. Deus está dizendo, deixa eu quebrar esse ciclo. Deixa eu te tirar dessa rotina cristã que está te levando ao comodismo e não à mudança genuína e constante. Tem gente que já se acostumou a ser quem Deus te tornou. Deixa eu te dizer, aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, ele não terminou. Tem coisa para melhorar em nós. Não se acomode, não se acomode. Tem coisa que Deus ainda quer fazer na minha e na sua história. Esse tanto de água não está bom, vai estar bom só quando ele fluir, até que nós nos esvaziemos de nós e que ele cresça e eu diminuo. Nós nos acostumamos, presbítero Daniel, com as mudanças que Deus fez nas nossas histórias. Nós nos acostumamos com os cargos eclesiásticos que Deus nos levantou para ser. Deixa eu te dizer uma coisa, nunca se acostume com a água que flui de dentro de você. Porque o dia que nós acostumamos com o que não é acostumável, nos tornaremos mornos. Não, Diácono Pedro, não está bom. Deus tem mais para mim e eu quero mais de Deus. Chega! Deus, eu estou cansado, a minha oração é essa. Deus, eu estou cansado de viver as mesmas coisas, eu quero mais de Ti. Parece que a água que está dentro de mim está parada. Deus, eu preciso mais da água viva, eu estou morrendo. Deus, me ajuda, não deixa essa água parar, ela tem que fluir de dentro de nós. Senhor, quebra esse ciclo vicioso que me leva à mornidão. Senhor, cura a minha história. Aquela mulher vivia já 6 vezes ciclos viciosos. Jesus disse a ela, olha, eu te conheço, e para dizer, eu vou tocar onde é preciso. Ele vai dizer assim, tu já teve 5 maridos, e o que tu tem agora não é teu. Aquela mulher olha para Jesus e diz, verdadeiramente tu és profeta. E Deus está nos dizendo nessa noite, tem coisa aí que tu está vivendo dia após dia e se acostumou a viver desta forma. Não, Deus não me chamou, não nos chamou para viver cabisbaixos, não. Lutas temos, mas temos o Salvador que mata a nossa sede. Porque os ciclos tiram a nossa identidade. Aquela mulher, a Bíblia não vai nem citar o nome dela. Tem gente que está tanto no ciclo vicioso, irmã Kátia, que já perdeu a essência, não sabe nem quem é mais. Gerson, quem Deus te chamou para ser?
Presbítero Johnny, quem Deus nos chamou para ser? Eu estou cansado de viver de experiências de John Wesley, de Whitefield. Eu quero a água, porque Ele é vivo e ainda derrama água sobre a igreja. Quem está em ciclos, perdeu a essência, anda cabisbaixo. Quando ninguém não quer ver ninguém, a história perde o sentido. Aquela mulher nem tinha nem nome para a sociedade. João não é capaz de dizer nem o nome dela, porque ela vivia tanto em ciclos, que ela perdeu a identidade. Deixa eu te dizer uma coisa, não deixe que as tristezas roubem a sua essência de adorador. Não deixe que as angústias tirem a tua essência e a identidade que Deus te deu. Porque quando estamos em ciclos a quais nós não conseguimos sair, em poços rachados, em cisternas rotas, nós perdemos a essência, porque a essência que traz os sentidos nas nossas histórias é dada por Deus. E se não temos essa essência, não sabemos quem somos, nem quem nos chamou. E quem não sabe quem chamou, não sabe para onde está indo. E para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar basta, qualquer tanto de água tá bom. Mas eu estou pregando para uma igreja que está querendo mais. Levante sua mão aos céus. Senhor, eu estou pregando para uma igreja que quer mais. Senhor, essas mãos que se levantam para receber mais da água. Por isso, Pai, nessa noite, traga o entendimento das rachaduras, traga o entendimento das fissuras, traga o entendimento de fazer o que é necessário para tirar o poço e virar a fonte. Os nossos cultos nunca mais serão os mesmos. Porque Jesus não vai precisar tirar a água, nós vamos jorrar a água dele que está em nós. Eu vou dizer de novo, a vigília de amanhã, se nós entendemos essa palavra, será esplêndida, porque Deus vai derramar sobre quem já está transbordando, e esse lugar pode ser cheio de uma glória a qual nós nunca vimos, porque não vai precisar encher ninguém, todos já estarão sendo transbordados pelas águas vivas. Não perca na porta o que Deus está derramando sobre nós. Não deixe as rachaduras molharem os bancos, as praças, as sociedades, os seus quartos. Não, Senhor, agora eu retenho, e quanto mais o Senhor encher, mais eu vou transbordar. Está na hora de quebrar os ciclos viciosos das nossas histórias. Sempre a mesma coisa. Eu vou dizer algo aos irmãos. Ao que está no meu coração, eu e Deus. Eu estou cansado de viver as mesmas provas. Senhor, me dá prova nova, Senhor, me aprova, pelo amor de Deus. Nós temos que ser inconformados, porque Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Crente que se acomoda está vazio de águas. Diácono Francisco, eu estou orando a Deus dizendo: Senhor, faz algo novo na minha vida, me traz água viva, Senhor. Pai, não tira as provas, mas me faz aprovado. Nós temos que ser inconformados de viver nas mesmices, porque Deus é um Deus de coisas novas. Mas Jesus chegou no poço das nossas histórias. Mateus, mas eu sei quem é Jesus. A samaritana diz: eu sei quem é o Messias, eu até estou esperando por ele. Quem está esperando por Jesus aí? Mas a pergunta que você tem que fazer na sua mente é: será que eu estou no poço ou eu sou a fonte?
Missionária Eliane, irmão Valnei, está na hora de guerrearmos com Deus como Jacó guerreou. Eu não te solto enquanto tu não quebrar esse ciclo vicioso. Eu estou cansado, Deus, de ser morno. Não, sempre a mesma prova. Não, Deus, tem algo de errado. Me dá graça para ser aprovado. Nós precisamos de viver algo novo em Deus. Novas experiências, novas atitudes e até novas provas com Ele. Deus me deu uma palavra, nos deu uma palavra. Eu preguei no monte, certa vez estavam os jovens adolescentes. Somente os inconformados serão avivados. Somente quem não se conforma de ser quem é, alcança o avivamento. Deixa eu te dizer uma coisa para mim e para você. Não se conforme em ser quem você tem sido. Ei, Thaís, não se conforme em ser quem você está sendo. Deus tem algo novo e algo a mais para nós. Mateus, como assim? Eu vou te explicar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, quem está em Cristo, quem deixou de ser poço, quem deixou de ser rachadura, de ter rachadura, portanto, quem está em Cristo e deixou de ser aquela pessoa do comodismo, eu vou dizer de novo, quem está em Cristo, nova criatura é. E as velhas coisas, Mateus, as velhas coisas se passaram, e Deus derrama sobre ele águas vivas que trazem tudo novo dos céus. Nós precisamos de algo novo. E Deus me trouxe aqui para dizer que hoje Ele está quebrando ciclos que pessoas estão há muito tempo. Ciclos e histórias que se repetem. Éramos para estar muito melhores, sim ou não, igreja? E Deus está dizendo, ei, entenda o que eu estou dizendo. E hoje eu curo a sua história, acabando com esses ciclos que te acabam. O interessante é que aquela mulher chega cabisbaixa, não querendo ver ninguém. E aqui eu encerro. Diaconisa Rosana, Tiago Queiroz, Danilo. Aquela mulher chega diante do poço não querendo ver ninguém. Mas quando ela encontra a água da vida, ela sai do poço e vai falar com a cidade que ela não queria ver. Como assim, Mateus? Tem lugar que você não queria nem passar, nem ver. Como assim? Lugares de traumas, de dificuldades, lugares de acusações, lugares de oposições. Mas Jesus vai tocar na sua vida hoje, esse ciclo vai ser quebrado, e tu vai voltar lá, escute bem o que eu vou dizer e entenda, tu vai voltar lá e vai dizer, bendito seja o nome do Senhor. Eu encerro dizendo, ei, você que tem traumas de família, maldições hereditárias, hoje Deus está quebrando esse ciclo. Porque a partir de hoje, sua família não vai ser poço, vai ser fonte. Ei, você que está ou teve problemas no casamento, a partir de hoje Deus está dizendo, oi, hoje eu estou quebrando esse ciclo de maldição na sua vida. E a partir de hoje, a sua história será uma história que flui águas. Ei, levante a cabeça, porque eu sou Deus, te diz o Senhor. Está na hora de Deus quebrar os ciclos que nos angustiam, que nos levam para debaixo dos imbros e nos levar ao centro da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável.
Fique de pé. Talvez você chegou nesse culto dizendo vai ser mais um culto, mais uma unção, mais uma oração e mais uma palavra, e não é sobre mim, é sobre Ele. E Ele está dizendo: ei, se tu me entregar o poço, vou fazer de você uma fonte. Se tu me entregar o cântaro, nunca mais você vai precisar de cântaro. Cântaro era o amuleto daquela mulher. Toda vez que ela ia no poço, ela arrastava o cântaro. Mas o dia que ela encontrou Jesus, o dia que Jesus derramou sobre ele a água que mata a sede da alma e faz a completude do ser acontecer, aquela mulher não leva o cântaro, ela deixa o cântaro porque já encontrou a fonte. Até quando nós acarretaremos e levaremos os cântaros das nossas histórias? Deus está te dizendo: ei, deixa o cântaro aí no banco. Ei, essa história falida acaba hoje. Essa história profissional que nunca vai para frente, hoje Deus está quebrando esse ciclo vicioso, e você será abençoado por Deus aonde a vossa planta dos pés pisar. Eu vou dizer isso porque Deus está ministrando no meu coração. Não entenda como uma indireta do Mateus, entenda como uma direta de Deus para você. Alguém pode dizer amém? Hoje, Deus está quebrando ciclos viciosos em relacionamentos. Como assim, Mateus? Pessoas que a vida amorosa nunca vai para frente. Hoje Deus me trouxe aqui como boca dele para dizer: a partir de hoje, se tu entender o meu propósito e deixar o cântaro, a sua vida cuido eu. Deus está dizendo para pessoas aqui, pessoas que nunca rompem ministerialmente: deixa o cântaro e comece a buscar as águas. Como assim, Mateus? Saia da sua zona de conforto, de orar, jejuar e ler a Bíblia, tá bom. Não, Deus tem água, Deus é fonte, Deus não é poço, Deus tem mais. Mulher, se tu entenderes a palavra de hoje, deixar o cântaro da sua vida e da sua casa, hoje eu entro com provisão naquela casa, te diz o Senhor. Mateus, mas eu já busquei água de tudo quanto é forma, eu já fiz tudo o que é possível. Jesus está dizendo: mas hoje eu cheguei no poço da sua história. Por isso, Deus hoje quebra ciclos para curar histórias. Estênio, eu tenho a plena certeza e a convicção de que se pessoas entenderem essa palavra, entender o que Deus está dizendo, entendendo o encontro que Deus está trazendo a mim e a você, as nossas histórias serão transformadas. E tu olhará como aquela mulher para trás na história e vai dizer: ei, o poço ficou, o cântaro eu deixei, mas agora eu tenho água, e de mim flui água, e quem era seco agora está jorrando. Aquela cidade foi tocada por uma mulher que era seca, mas se tornou rios que fluem águas. Aquela família nunca mais será a mesma, aquele trabalho nunca mais será o mesmo, esse seu ministério nunca mais será o mesmo, porque Deus nessa noite está te chamando: deixa o cântaro no banco e vem buscar a fonte aqui na frente. Quem quiser orar comigo pode sair do seu banco e nós vamos orar.
mas sai com a convicção que você não vai buscar mais esse cântaro. A tristeza, o ciclo nunca mais vai te acompanhar. A sua vida nunca mais será a mesma. Toda instabilidade espiritual vai cair por terra em nome de Jesus. Pode chegar mais à frente. Comece a refletir na sua história. Deus, eu estou perdendo a água dia após dia. Deus, acaba com esse ciclo. Acaba com esse ciclo vicioso. Eu estou cansado de hora estar bem, hora estar mal. Eu estou cansado de hora querer estar e hora querer desistir. Deus, eu estou cansado. Cura a minha história. Dê respostas ao céu. Talvez, importante tal como escutar a palavra, dar respostas a ela. Ei, está tudo bem na sua vida sentimental? Você não está cansado de viver essa agonia? Ei, está tudo bom na sua vida ministerial? Tu não está cansado de estar sentindo, de estar fugindo de algo? De que amando roderevechais? Ei, está tudo bem na sua vida espiritual? Ou será que Deus precisa quebrar esse ciclo de religiosidade que entrou no nosso coração e trazer de volta a espontaneidade do Espírito Santo? Esteja indignado, assim como eu estou, de ser quem eu tenho sido. Tantas coisas e outras pessoas. Até quando você vai buscar água em poço? Descobri que seu rio em mim e transbordei. Chega de cair na mesma luta. Seu amor. Chega de cair no mesmo problema, no mesmo pecado. Senhor, faz algo novo na minha história. De vida aqui. Seja insaciável pelos dons que Deus já derramou na sua vida. Ele tem mais dele para nós. Seu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas. Senhor, toque em corações. E em tantas coisas eu procurei. Pessoas que perderam identidade, não sabem nem mais quem são. E outras pessoas. Ministérios são levantados agora. E em tantas coisas, mas descobri seu em mim e transbordei do seu amor e sinto fluir. Deixa Deus fluir em você. Seu rio de vida aqui. Sinto fluir. Seu rio de vida aqui.
nosso amigo. Seu rio de vida aqui. Missionária Cida, encosta na Ana Laura e Ana Laura, assim te diz o Senhor. Eu quero beber. Se tu entenderes esta palavra vou mergulhar e dizer nunca mais eu quero poço, não. Vou mergulhar nos teus rios. Se tu entenderes esta palavra, o que Deus falou contigo nessa noite, o que está parado na sua história começará a andar de forma absurda. Vou mergulhar nos Coisas que não iriam acontecer tão cedo. Se tu entenderes o que Deus falou contigo nessa noite, acontecerão e você se surpreenderá. Não é só isso que Ele tem para a sua história. Te diz o Senhor nessa noite. Mergulhar nos teus rios. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua Pai, fonte. em nome de Jesus eu oro. Pessoas que estão aqui à frente. Dá-me de beber, pois tenho Pessoas que estão sede. inconformadas com os cântaros das suas histórias. Buscar Os poços, outras fontes. vidas rachadas, cisternas rotas. Não Pai, precisarei aqui promove cura voltar nessa hora. pra minha sede saciar. No íntimo da alma dessas pessoas. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Pai, a nossa alma anseia por Ti. Oh, Rimini Ondorova Radariavadoia de Kirhadayanche. Urimini Radoia de Shekeverabadaia faz. Que me encontrou. Mãe Carla, chegue perto da Fabiana aí. Dom de Deus, o Messias. Suramandiko Yaforebe de Radaravacaia. Salvador. Há 6 anos atrás, Deus te usou para ministrar coisas que eu estou vivendo hoje. Há 6 anos atrás, as tuas mãos foram impostas sobre mim. Para que hoje, Deus cumprisse aquilo que Ele disse a mim há 6 anos atrás. Por isso Ele me usa hoje, mulher, para dizer: sobre ti eu começo a derramar águas. Não quero mais buscar. Cachoeiras de águas comecem a ser derramadas. Oh, Riminini Kiore Bandalavado Rodeshiki Mihaya faz. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Erelemiando Corevadarava Raiando Revedi Shokovaia Fos. Renovo comece a acontecer. Porque a minha Renovo comece a acontecer. A fonte da vida. Erelemiando Coleva Raiando Revedi Shekei. És o dom de Deus. Novas línguas sobre o teu povo, Senhor. O meu Salvador.
Dá-me de beber, pois tenho sede. Deus está curando a sua Não história. quero mais buscar em Deus te trouxe outras aqui para dizer hoje: acaba o ciclo de perdas, de tristezas. Você sairá daqui alegre, revigorado por Deus. Sede saciar. Uma vez que eu já ouvi falar, dá-me de beber, pois tenho Em nome sede. de Jesus. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. O Messias, o Salvador, tu és. Eu vou deixar Deus me usar. Porque a minha alma esperou. Giovana Bernardo, há 3 semanas atrás, Deus me disse nesse altar: fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus. tem uma obreira cheia de fé para chegar lá perto dela? O meu Salvador. Precisa só de uma obreira com fé. Quero beber dos teus Há 3 rios, semanas atrás, Deus me disse nesse altar, Giovana, sacia minha sede, que tem áreas da sua enche vida meu interior. que as águas estão paradas. Eu quero fluir em tuas águas. Promessas que há alguns anos foram ditas, Eu quero beber mas as águas estão paradas. das tuas fontes, fontes de águas vivas. Ministerialmente dizendo, Deus tem mais para a sua vida. Não se acostume em viver o que você está vivendo. Não é só isso que Deus tem para você e para fazer através de você. Fontes de águas vivas. Se tu entenderes o que essa palavra disse a ti e a nós, Ele cresça, e se te fazer inconformada, porque tu sabes quem te chamou, e se tu estás aqui hoje foi porque Ele tem um propósito, e não só contigo, mas com o teu, te diz o Senhor. Sua glória. Não se limite em estar nos bancos. Infinita Não se limite em estar nos bastidores. Servo de todos os irmãos. Que eu diminua. Porque assim te diz, Senhor, mulher, eu te chamei para um propósito, e de ti, que não tinha muita água, eu chamei para fluir. Com a sua glória e todo Por isso seu entenda, amor, compreenda e não se acostume com poucas águas. servo de Deixa o poço, todos o os cântaro, irmãos, porque ele que tem água viva ele e renovo para o seu cresça, ministério. Te diz o que Senhor eu nessa noite. diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a nome sua de glória e todo o seu amor. Pai,
Eu oro. infinita humildade. Cada vida que aqui está, meu Pai, servo que cada vida que esta de palavra todos foi os ao encontro irmãos, de corações. que ele cresça, Pai, que ciclos viciosos de eu dores se acabem hoje. diminua, que ele apareça, Que ciclos, meu Pai, de angústias que eu me acabem constranja com a que sua maldições glória, hereditárias acabem em todo hoje. seu amor infinito. Porque hoje o Senhor quebra os nossos ciclos, os ciclos viciosos das nossas histórias, e cura as nossas histórias. Assim eu oro, assim eu peço, assim cremos, assim oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor,